Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, terça-feira, dia de falar sobre um lançamento que não poderia ficar de fora, né? Estamos aqui a semana toda dedicada ao nosso grande ídolo David Bowie. E eu vou falar sobre o Black Star, o disco novo dele. Eu não tenho ele aqui nas minhas mãos. Muita gente me cobrou, pô, quando sair o Black Star você tem que falar, não deixa de falar, não sei o que. É lógico que eu ia falar, inclusive o lançamento desse disco do David Bowie me inspirou a fazer uma vez por semana essa sessão de lançamentos. Porque eu fiquei pensando, pô, vai sair o disco do David Bowie, eu vou ter que falar logo que sair. Pô, não vou ficar esperando 2 anos para um dia falar. Então hoje eu vou falar sobre ele. Eu não tenho aqui porque o disco foi lançado na sexta, quando ele completou 69 anos no mundo todo, menos no Brasil, né? Até nisso a gente está atrasado. O disco não chegou em nenhuma loja do Brasil, mas eu ouvi na Apple Music. Eu queria escutar primeiro num som legal, no CD, mas pô, com tudo isso que aconteceu, eu já ouvi 2 vezes. Gostei muito do disco, não estou falando isso porque ele morreu, mas realmente achei muito bom mesmo. A primeira faixa, acho que é uma das melhores músicas que eu ouvi nos últimos anos, a faixa título, Black Star. E eu me lembro que quando Cazuza lançou o disco Burguesia, o André Forastieri, que é um crítico que eu gosto muito, ele falou assim, a gente pode analisar esse disco sob 2 óticas. A primeira é que era um artista que estava morrendo, estava debilitado, né, a saúde debilitada, e mesmo assim ele teve força para gravar um disco, deixar um testamento. E o Burguesia foi gravado assim, o Cazuza muitas vezes deitado no estúdio, porque não tinha força para ficar em pé, ele gravava deitado. E se a gente pensar, pô, o David Bowie estava com câncer, havia 18 meses, então ele gravou esse Black Star, muito debilitado fisicamente, não sei como foram as gravações e tudo. Então eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso analisar o Black Star sob a ótica de um artista doente, debilitado, gravando, deixando lá aquele registro, ou então de um artista com saúde, que é como o Forastieri falou, assim, eu vou analisar o Burguesia do Cazuza como um disco de um artista qualquer, afinal de contas é um trabalho que ele colocou nas lojas, independente dele estar doente ou não. Eu vou ser honesto na minha crítica, né? Eu não vou falar que é um disco maravilhoso porque o Cazuza estava doente. De fato, o Burguesia eu considero um bom disco, mas está muito aquém da obra do Cazuza, obra solo no Barão. E esse disco do David Bowie eu também prefiro analisar como mais um disco dele. Não vou pensar o David Bowie estava doente, então a gente tem que ser meio condescendente, pensar que pô, ele fez o que podia e tudo. Mas mesmo assim, sob essa ótica, para mim é um excelente disco. É um disco que eu coloquei no repeat aí, enquanto escrevia, enquanto anotava aqui as minhas impressões. Eu gostei bastante desse disco, foi um presente, como o produtor, né, o Tony Visconti, ele falou, olha, esse disco na verdade foi um presente que o Bowie deixou porque ele sabia que ia morrer muito em breve. E o que é muito impressionante, que eu costumo sempre falar do Bowie, é a capacidade dele se reinventar, né? Ele grava discos, sei lá, de glam, soul, minimalista, techno, disco, e sempre à frente do seu tempo, discos sempre muito bons, raríssimas exceções, um disco do Bowie não é tão bom, ele tropeçou em alguma coisa, de um modo geral acho que é uma discografia nota 9.7, assim. Esse disco para mim não fica nada a dever aos grandes discos dele. Ele sempre muito íntegro, né? Íntegro até a raiz dos dentes, fazendo o trabalho lá que ele acredita. Nesse disco, eu li muitas críticas falando, é o disco jazz do David Bowie, E eu não acho que seja um disco jazz, realmente tem pitadas, eu vou comentar aqui música por música, algumas assim bem free jazz, uma coisa diferente, mas eu acho que é indefinível, assim como vários discos do David Bowie, tipo Station to Station, que cada música é uma música, uma influência diferente. Esse disco eu vejo por aí, não tem nada repetitivo, é um disco que não cansa. Aliás, quando ele lançou o The Next Day, em 2013, né, que foi o penúltimo disco dele, aquele disco é curioso, porque é retrospectivo. Você vê até a capa, é uma coisa meio que lembra o Heroes, né? Só que ao mesmo tempo que é retrospectivo, é um disco só com músicas inéditas. Ele pegou referências em sua carreira para construir cada uma daquelas músicas. E, bom, então falando do Black Star,
que o vídeo é sobre ele. Como eu disse, a primeira faixa, que é a faixa título, é uma obra-prima, art rock, um épico de 10 minutos de duração, com várias sonoridades diferentes, mudando lá como se fosse uma suíte em duas partes, uma mais pesadona, a outra mais light, a voz dele cheia de efeitos, modificada, é assim, é um eletrônico meio experimental com uma delicadeza do jazz, coisas que só o Bowie, né, pode fazer. E é curioso porque às vezes a gente não enxerga algumas coisas que estão na nossa cara. Por exemplo, eu me lembro quando saiu A Tempestade, da Legião Urbana, o Renato morreu 2 semanas depois. Então depois que ele morreu, você começa a ver certas letras e fala assim, caramba, como é que eu não vi a Via Láctea, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. E esse disco do David Bowie tem referências à morte, ao estado de saúde dele, a começar por essa faixa título. Ele fala mais ou menos assim na letra, uma tradução livre que eu fiz, alguma coisa aconteceu no dia em que ele morreu, o espírito cresceu 1 metro e depois desapareceu, alguém tomou seu lugar e corajosamente chorou. E é curioso porque um dos músicos, o saxofonista, se não me engano, eu estava lendo numa revista, disse que essa música, a ideia do Black Star, era uma referência ao Estado Islâmico. Só que agora a gente vê que realmente acho que não era bem isso, né? A faixa 2 é This a Pity She Was a Whore. Essa tem uma pitada bem free jazz, eu gostei muito. Inclusive o Bowie e o Tony Visconti, eles recrutaram músicos em bares do Village em Nova York, músicos novos, assim, aparentemente desconhecidos, que o Bowie, com toda a antena dele, foi lá, pescou. Então essa música eu gostei muito. A terceira faixa, Lazarus, talvez seja de pegada mais pop do disco, mas um pop não tão rasgado, né? Um pop no estilo Bowie. Essa música é a base de um musical que está rolando, já vai sair em cartaz, curtinho lá na Broadway, que se chama Lazarus, também é o nome da música. E Lazarus é uma referência ao homem, né, que Jesus ressuscitou. É aquilo que eu falo, mais uma coisa na entrelinha. E o clipe é isso, é o Bowie vendado, né, os olhos vendados, como se estivesse morrendo, como se estivesse morto e ressuscitou. Ele canta na música, veja aqui, eu estou no céu. Ou seja, mais uma mensagem que ele estava mandando, né? Inclusive eu me lembro que eu fiquei, acho que foi na New Musical Express, quando esse clipe foi lançado semana passada, a manchete era Bowie hospitalizado, aí embaixo assim pequenininho, em seu novo videoclipe. E eu fiquei puto, assim, eu falei, pô, como é que coloca uma mensagem, uma manchete dessa, né, Bowie hospitalizado no videoclipe? Mas infelizmente ele já era mais um sinal, né, que ele estava querendo mandar nesse videoclipe. Depois tem Sure or In a Season of Crime, que é uma música que ele lançou na coletânea dele do ano de 2014. Nothing Has Changed era a música inédita que tinha na coletânea. Aqui é uma pegada diferente, na coletânea era bem jazz mesmo, um jazz mais tradicional. Nessa é uma pegada mais nervosa, mais rápida, menos jazzística, também gostei muito dessa música. A quinta faixa, Girl Loves Me, é a mais estranha do disco, cheia de batidas fortes. Se eu tiver que falar que eu não gostei de uma faixa desse disco, eu acho que foi essa. Não que eu não tenha gostado, mas eu achei a música mais fraca do disco. Depois tem Dollar Days, que, digamos, é a balada do disco, uma balada no estilo Bowie também. Tem um solo de saxofone, um violão meio dedilhado. E é impressionante como nessa música a voz do David Bowie tá maravilhosa. Difícil imaginar que ele estava doente cantando essa música, que tá lá a voz pura dele, muito boa mesmo. E a última música, chegamos à última música, o disco tem só 7 músicas, assim como Station to Station, que eu já comentei nesse vídeo, tinha 6 músicas só, como o Bowie meio querendo dizer, pô, não preciso mais do que isso, tá aqui o meu trabalho, não vou ficar enchendo linguiça. A última se chama também, um título meio esquisito, I Can't Give Everything Away. Ela é um pouco sombria, lembra um pouco o trabalho do Bowie nos anos 90, e ele diz no título, né, que não pode dar tudo, mas para mim ele conseguiu dar tudo, tudo que ele deixou, essa música, discos maravilhosos. Eu acredito que você, se estiver vendo esse vídeo até agora, você é fã do David Bowie e você também acha que ele deu tudo que ele podia dar, uma obra magnífica, maravilhosa, e esse Black Star também que
o testamento, né, o epitáfio dele. Inclusive eu não tenho a cópia física aqui, mas eu andei lendo muito Bowie nessas férias de final de ano. Eu viajei, levei as revistas. Olha aqui, isso daqui é da época dos Scary Monsters, é uma reportagem imensa, e depois tem a reportagem sobre o disco. Aqui está a crítica, a Mojo deu 4 estrelinhas em 5. E aqui também Uncut, você vê, Bowie sempre capa das revistas, certamente será nos próximos meses, também capa de várias revistas. Uncut deu nota 8 em 10, como se fossem 4 estrelinhas também. Tá aqui a resenha. Você vê a reportagem grande que eles fizeram. Eles falam aqui do The Next Day também, do Outside, de 95. Enfim, é isso. Estou aqui falando sobre o Black Star. Infelizmente numa situação triste, né? A morte do Bowie. Mas aquilo promessa é dívida, falei tanto que ia falar. E é isso, amanhã a gente vai continuar a nossa semana do David Bowie, falando aí sobre outros aspectos dele, de filme, de disco, o que tiver, tá? E a gente volta amanhã. Tchau.